Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos nossos amados irmãos e amigos que nos acompanham nesta manhã pela programação do Tabernáculo do Deus Altíssimo. Que Deus esteja te abençoando aí muitíssimamente, que Deus esteja aí operando na sua vida, operando na vida dos seus, na sua família, na sua casa. Que Deus esteja aí trazendo sobre nós mais um dia abençoadíssimo, que nós possamos aproveitar esse dia que Deus nos concede para fazer tudo novo, tudo aquilo que nós não conseguimos fazer no dia de ontem. Que tenhamos fé, coragem, perseverança, como eu posso dizer, altruísmo, para que nós possamos a cada dia romper em fé, romper as barreiras que são propostas a cada um de nós. Então, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus, amém? É mais uma vez, é mais um dia, é mais um momento que nós estamos aqui para engrandecer, para louvar, para magnificar o nome do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, amém? Nós estamos aqui fazendo a live pelo Facebook da minha esposa, Missionária Diva. O meu celular ele está no concerto, e nós resolvemos aqui estar trabalhando, fazendo essa live no telefone da minha esposa, amém? Então que Deus esteja aí abençoando a tua vida na data de hoje, que Deus esteja aí gerando oportunidades, para que nós estejamos aí vencendo todas as barreiras que estão propostas, a cada um de nós, a mim e a você, em nome de Jesus, amém? Eu quero hoje, amado irmão, amada irmã, nós aí estamos trazendo algo que Deus colocou no nosso coração a respeito de tudo que nós queremos falar aí na data desse dia, amém? Eu já coloquei algumas coisas aqui no Facebook para nós estarmos buscando, Tem aqui uma reflexão a respeito, aleluia, do porco-espinho. E diz assim: durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram juntar-se em grupo. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, juntamente com os que forneciam mais calor. Por isso tornaram a se afastar uns dos outros e voltaram a morrer congelados. Precisavam fazer uma escolha: ou desapareciam da face da terra, ou aceitavam os espinhos dos seus semelhantes. Com sabedoria decidiram ficar juntos e aprenderam a conviver com as pequenas feridas que uma relação próxima podia causar, já que o mais importante, o calor um do outro, e terminariam sobrevivendo. O calor um do outro era a opção mais sábia, mesmo eles estando próximos, ferindo um ao outro. O calor, aleluia, do seu próximo era realmente importante para a sobrevivência deles. E assim, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente vê que a luta do nosso dia a dia, ela não tem sido fácil. Cada dia mais calorosos, nós nos tornamos, na facilidade de atingirmos e de magoarmos pessoas que mais amamos. E assim, como os espinhos, da história que nós estamos contando, assim, conforme eles ferem, também nós ferimos uns aos outros, amém? Então nós vamos debater sobre isso, nós vamos falar sobre isso nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Quero cumprimentar a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando. Seja bem-vinda nessa manhã,
em nome de Jesus, amém? Que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. Nosso Deus tem sido aí maravilhoso para conosco, amém? Glórias ao nosso Deus e Pai. Quero trazer um texto que está em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel, deixa eu conferir se é 1 Samuel mesmo ou se é 2 Samuel, capítulo 16, do verso 1, parece que é o verso 13, né? Aleluia, glórias a Deus. O Senhor é bom em todo o tempo. 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao verso 13. 1 Samuel, do capítulo 13, do verso 1, capítulo 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao verso 13. 1 Samuel, aleluia, glórias a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. Aleluia, glórias no nome santo do Senhor Jesus. Nós temos mais uma vez alegria, né, da vitória, alegria de estarmos indo mais além, amém? Glórias a Deus. Vamos estar lendo então o que a palavra do Senhor está trazendo para mim, trazendo para você nessa manhã. Gosto bastante desse texto. É um texto que eu recebi quando eu ainda estudava, quando eu ganhei uma das minhas primeiras Bíblias, né? Uma amada irmã, ela me deu a Bíblia e colocou esse texto como referência para mim na Bíblia, a irmã Eliane, né? Então foi assim uma bênção e assim eu gostei muito, né? Então 1 Samuel diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tenho-me provido de um rei. Porém disse Samuel: comerei, pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei a saber o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante, aleluia, certamente está perante o Senhor, o seu rei, aleluia, o seu ungido. Amém? Porém, o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê um homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor.
Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais a Samuel a Jessé: acabaram os teus moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que venha, aleluia, aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, formoso e de semblante, aleluia, de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este o mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia diante, aleluia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então o Senhor se levantou e voltou a Ramá. Amém? Glórias a Deus. Aqui nós estamos vendo a consagração de Saul a rei de Israel. E a gente olha, amados irmãos, fazendo uma comparação, os dois textos que nós trouxemos, um texto ele é bíblico, um texto é uma reflexão. Muitas das vezes nós temos sonhos, nós temos os projetos, e os sonhos e os projetos que nós temos na nossa vida, muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas não compactuam com o meu sonho, com o teu sonho. Aquele projeto que você tem não é o mesmo projeto da pessoa que está do teu lado, não é o mesmo projeto que ela quer para a sua vida. E muitas vezes, amados irmãos, todos os meus projetos, os teus projetos, os sonhos de Deus para a nossa vida, eles vão ficando adiados, porque, aleluia, nós damos ouvido a todos aqueles que estão à nossa volta e nós não colocamos, aleluia, em seguimento aquilo que Deus tem para a minha vida, tem para a tua vida. Mas quando nós, aleluia, olhamos para Deus, nós, aleluia, colocamos a nossa fé no Senhor e nós, aleluia, independente daqueles que estão à nossa volta, nós fazemos a vontade do Pai, a vontade do Filho, a vontade do Espírito Santo. Isso acontece. Então coloca em prática o sonho que você tem, aleluia, na sua vida. Coloca em prática aquilo que Deus quer para a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. E quando você colocar em prática, amados irmãos, aquilo que o Senhor quer para a tua vida, aleluia, para a minha vida, essas coisas vão acontecerem. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós encontramos muitas pessoas e talvez elas estão perto de nós que são matadores de sonho. E muitas vezes, amados irmãos, tu está animado, tu está aí naquela gana tão grande de conquista, naquela gana tão grande de ver as coisas acontecerem na tua vida, mas as coisas deixam de acontecer porque nós estamos, amados irmãos, andando ao lado de matadores de sonhos. É só tu abrir a boca e a pessoa fala: tu não é capaz, tu não pode. Essas coisas não acontecem com uma pessoa pobre, essas coisas não acontecem com filho de pobre, essas coisas não acontecem com aqueles que andam de pés descalços, essas coisas não acontecem com pessoas que moram em favelas, essas coisas não acontecem com pessoas que, aleluia, vivem, aleluia, em uma família humilde. Nós precisamos entender, amados irmãos, que, aleluia, quem vem e consagra, quem vem, amados irmãos, e traz à tona aquilo que está escondido é Deus. Muitas vezes, amados irmãos, assim como até o próprio profeta chega na casa de Jessé e diz assim: olha, eu estou diante, aleluia, do novo rei de Israel, quando ele chega diante de Eliabe. Mas o Senhor fala assim: olha, profeta, não olha conforme, aleluia, você está vendo. Porque o Senhor, o Deus de Israel, ele não olha com os olhos do homem, mas ele olha com os olhos de Deus. E os olhos de Deus, ele não sonda o que está por fora, mas ele sonda o que está por dentro. Ele sonda o coração.
Eu não tenho me agradado desse que você tem falado que é o novo rei de Israel. E portanto passaram-se os 7 filhos de Jessé e nenhum deles eram. E amados irmãos, a gente olha para dentro da casa de Jessé, amados irmãos, e quando nós olhamos para dentro da casa de Jessé, a gente encontra ali, amados irmãos, 7 homens belíssimos, 7 homens em plena forma, amados irmãos. E o Senhor, aleluia, ele olha, fala: existe o menor da casa, existe aquele que está no pasto apacentando as ovelhas, tem aquele, amados irmãos, que está ali fazendo a obra do Senhor, é aquele que não vive, aleluia, colocando, aleluia, o seu rosto em evidência, mas aquele que se encontra desaparecido, mas aparecido para o Senhor. Então muitas vezes, amados irmãos, tem acontecido assim comigo, contigo, porque você tem colocado teus sonhos, aleluia, diante daqueles que são matadores de sonhos, daqueles que são, aleluia, matadores, aleluia, de projetos, os projetos que você tem. Ele quer destruir os teus projetos, ele quer que você venha sucumbir na missão. E muitas vezes você pode falar assim: olha, pastor Carlos, não é bem assim. Amados irmãos, Jesus, ele chega diante, aleluia, de Pedro, e na mesma hora ele fala com Pedro assim: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus. Deus te revelou, não foi carne nem sangue, mas Deus. Bem-aventurado tu és, Pedro. E Pedro fica alegre, e aquelas pessoas que estão em volta de Pedro fala: que bênção, né, que está acontecendo com Pedro. Daqui a pouco Jesus fala: eu vou para Jerusalém e ali eu serei maltratado, ali os doutores da lei, ali os líderes judaicos vão me levar, aleluia, para ser crucificado, eu vou apanhar, vão colocar uma coroa de espinhos na minha cabeça. E Pedro fala: de maneira nenhuma, Senhor. O Senhor fala com ele: arreda de mim, Satanás, porque convém que eu cumpra a vontade do meu Pai. E muitas vezes, amados irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos ver o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a tua vida. Muitas vezes, amados irmãos, as pessoas não nos enxergam, até mesmo as mais próximas que estão do nosso lado, não nos enxergam, não enxergam o projeto que Deus tem, aleluia, na minha vida, o projeto que Deus tem na tua vida. E muitas vezes, amados irmãos, o zelo que nós temos, aleluia, pela obra do Senhor, esse zelo nos consome, porque nós queremos, amados irmãos, que tudo dê certo à nossa volta. Nós queremos, aleluia, que nenhum tio, nós queremos que nenhuma palavra ela venha fugir, aleluia, de diante desse Deus que tudo pode, amados irmãos. Nós não queremos que as coisas venham sair, aleluia, fora do caminho. Nós precisamos, amados irmãos, olhar para isso tudo e falar: não, Deus, ele quer que eu venha agir dessa maneira. Nós agimos, amados irmãos, como verdadeiros soldados de Cristo. A paz do Senhor Jesus ao nosso amado irmão Bento Green, né? Que Deus esteja aí abençoando a vida do amado irmão, que Deus esteja aí operando maravilhosamente, também esteja abençoando aí o povo moçambicano, né? Que Deus esteja aí derramando das suas bênçãos, das suas graças, que nós venhamos ser alcançados pelo nosso Deus na data desse dia. Então, meu amado irmão, esses projetos, esses sonhos que nós temos, muitas vezes as pessoas que estão do nosso lado, talvez você está construindo sonhos, construindo projetos, e você apresenta os teus sonhos, você apresenta os teus projetos, as pessoas falam: esse dinheiro que você está guardando aí, eu precisava fazer uma plástica, eu precisava fazer uma cirurgia. Você está pensando em sonho, você está pensando em casa própria, você está pensando em um carro novo, você está pensando nisso, você está pensando naquilo, e muitas vezes não compactua com aquilo que você tem para a tua vida. Talvez você está juntando um dinheiro para ter um sítiozinho no final da vida, você ali tem umas galinhas, tem uns pintinhos, ter ali uma água da fonte, ali uma floresta, tem uma comida saudável, né? Você ter ali a sua horta, ter as suas plantas ali, ter ali a sua lagoa com peixes. As pessoas olham para você e falam: eu não quero saber de roça nada, eu quero saber de nada disso. E muitas vezes as pessoas não compactuam com aquilo que você está sonhando para a tua vida. Aquele sossego que você está buscando para o teu final da vida, as pessoas não compactuam com isso. Fala: eu quero viver na cidade grande, eu quero viver nas praias, eu quero viver nisso, eu quero viver naquilo. E essa pessoa está pensando isso, e muitas vezes
nós vivemos nos enrolando com tudo que Deus tem aí dado para nós, e nós temos distribuído os nossos sonhos, os nossos projetos para as pessoas falam, não, eu não compactuo com isso, eu não quero que isso aconteça, e aí os teus sonhos vão ficando cada vez mais difíceis. Mas se você coloca diante de Deus, se você coloca diante do Senhor, tudo pode. E, amados irmãos, quando você coloca diante de Deus, Ele opera na tua vida, Ele opera no querer, Ele opera no efetuar, e aí você sobressai a todas as coisas. Parece que quando tu coloca os teus sonhos diante de algumas pessoas, amados irmãos, parece que é um peso, entendeu? Parece que vão pendurando dificuldades em cima do teu sonho. A dificuldade X, a dificuldade Y, a dificuldade A, a dificuldade B, a dificuldade C, a dificuldade D, e assim vão pendurando cada coisa, amados irmãos, que a nossa mente, o nosso coração entra em colapso, e a gente não consegue arregimentar toda aquela finança, toda aquela necessidade que nós temos para aquele sonho, e parece que a gente fica travado, amados irmãos, no tempo. A gente não vai para a esquerda nem para a direita, mas está na hora, amados irmãos, de nós estarmos colocando diante do Senhor e falando, Senhor, olha, parece que ficou travado, parece que ficou parado, mas eu preciso, Senhor, que o Senhor venha, Senhor Deus, com o teu poder, com a sua unção, Senhor Deus, com o teu sobrenatural, desembaraça, Senhor Deus, os meus sonhos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, coloca, Senhor Deus, verdadeiramente, Pai, em prática tudo isso que eu preciso, porque, aleluia, todas essas coisas eu não tenho pensado somente em mim, mas eu tenho colocado esses meus projetos também vão edificar, Senhor Deus, a tua causa, vão verdadeiramente fazer com que, aleluia, no futuro nós estejamos vivendo uma vida diante do Senhor, uma vida que venhamos testificar e glorificar o teu nome. Então vamos, amados irmãos, olhar para as Sagradas Escrituras e ver o que Deus tem para a minha vida, Deus tem para a tua vida. Ele diz assim que restituiria, os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, destruidores e migradores. Em nome de Jesus Cristo, é tempo de nós estarmos alcançando a nossa vitória. Assim, amados irmãos, a gente olha para dentro da casa de Jessé. O profeta, ele não acreditou. Também, amado irmão, o pai de Davi não acreditou. Ninguém acreditou, amados irmãos, que seria Davi um ungido, aleluia, da casa de Jessé. Ninguém acreditou. Só Deus, aleluia, tinha esse projeto para a vida de Davi. E, amados irmãos, durante, amados irmãos, o tempo, aleluia, que Davi estava com esses projetos engavetados, o tempo que Davi estava com esses projetos em oculto, quantas ameaças, amados irmãos, Davi sofreu. Amados irmãos, quantas, aleluia, palavras de derrotas Davi sofreu. A gente vê, amados irmãos, Davi descendo a guerra porque seu pai o enviou para levar grãos tostados, queijos, e ali levar alimento para os seus irmãos na guerra. Os seus irmãos disseram para ele, Davi, o que tu está fazendo aqui? Você veio só para ver o nosso sofrimento, você veio aqui só para tirar conclusões precipitadas. E assim, amados irmãos, eles falaram com Davi, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas ali para estar aqui? Davi, ele soube da situação que estava acontecendo de afronta durante 40 dias e 40 noites, que Golias estava, amados irmãos, enfrentando o exército de Deus vivo, e nenhum deles teve coragem, meu amado irmão, minha amada irmã, para estar enfrentando o gigante Golias. E ele falou assim, eu enfrentarei o gigante. Porque quem é esse incircunciso para estar enfrentando e debochando do exército de Deus vivo? Eu, Davi, eu vou contra esse gigante. Ele vem com espada contra mim e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos contra ele. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos, aleluia, estar buscando o reino de Deus, que nós venhamos estar buscando a face do Altíssimo. É momento, amados irmãos, de nós arregaçarmos as mangas, aleluia, de nossas camisas e falar, Senhor, seja comigo, porque eu vou no teu nome. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos.
e nada poderá me impedir, em nome de Jesus Cristo, amém? Então Deus esteja abençoando aí nosso amado irmão José Vidal, aleluia, que Deus esteja aí derramando da sua bênção, do seu poder, do seu sobrenatural, em nome de Jesus, amém? É muito bom nós estarmos juntos nessa manhã. Hoje eu estou aqui no celular da minha esposa, no Facebook da minha esposa, meu celular ficou no concerto, né? E hoje eu estou aqui no Facebook da minha esposa, não consegui abrir o meu aqui no telefone dela, mas daqui a pouco eu estarei com o meu telefone novamente. Nós estaremos amanhã, se Deus quiser, fazendo a live no meu Facebook, em nome de Jesus, amém? Mas de qualquer forma, amados irmãos, ou da melhor forma, nós estamos aqui, né, falando sobre o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que faz com que eu venha vencer, o Deus que faz com que tu venha vencer. Então eu quero dizer para você, amados irmãos, por mais situações que as pessoas tentem colocar sobre a tua vida, dizendo que você é um peso, que você é uma pedra de tropeço, que você só atrapalha, não dê ouvidos, não acredita, porque quem, aleluia, tem a melhor palavra sobre a tua vida é Deus. Ele diz assim: eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejais. O Senhor, o Deus de Israel, amados irmãos, é que tem olhado para mim, que tem olhado para você. Nós somos projetos de Deus. Nós somos, aleluia, alcançados pelo Deus vivo. Por mais que venham colocar sobre você peso de derrotas alheias, você fala: não, eu verdadeiramente eu criei e por causa disso venci. Eu verdadeiramente escolho Deus todo dia. E quando nós escolhemos Deus todo dia, amados irmãos, embora que venham colocar sobre nós derrotas alheias, nós sabemos que verdadeiramente os fracassos pertencem àquele que desiste. Os fracassos pertencem àqueles que não querem caminhar diante do Rei de Israel. Quando nós caminhamos diante dos reis de Israel, embora as pessoas venham tentar paralisar o nosso caminho, tentar dizer palavras que venham aí nos ofender, palavras que venham aí verdadeiramente fazer com que venhamos desanimar, nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, em nome do Senhor, em nome do Deus vivo, nós venhamos crer, aleluia, naquele que nos enviou, naquele que nos capacitou, naquele que nos ungiu para estar fazendo a sua vontade, porque a vontade do Senhor, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel, a sua vontade é boa, perfeita e agradável para a minha vida e para a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Então, amados irmãos, muitas vezes tem colocado peso sobre você, peso que você fala assim: olha, esse peso aí verdadeiramente não é meu. Jesus já levou sobre si as minhas dores e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Venha e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então nós temos que colocar diante do Senhor, amados irmãos. Muitas vezes, aleluia, nós estamos concebendo flechas, dardos inflamados do inimigo aí, estamos também deixando com que essas palavras de derrota venham aí, aleluia, fazer com que nós venhamos desistir. Mas isso não é para minha vida, isso não é para a tua vida. Não receba essas palavras. Fala: eu não recebo essa palavra. A palavra que eu recebo é palavra de Deus. Embora, amados irmãos, conforme dentro da casa de Davi era único e exclusivo, está escrito nas Sagradas Escrituras, Deus falando a respeito de Davi com o profeta Samuel: aprove a mim escolher um dentro da casa de Jessé, que ele é segundo o meu coração. Assim está dizendo Deus a respeito de Davi, um homem segundo o coração de Deus. A gente olha, amados irmãos, Davi, ele casa, amados irmãos, com Mical. Mical fala que Davi é um mundano. Mical fala que ele é um homem perverso, é um vadio. Por causa que ela fala que Davi é um perverso, um vadio, um homem mundano, ela não se engravida, ela não tem filho. A Bíblia diz, amados irmãos, que Mical ela fica estéril.
ela não dá luz. Davi, ele não tem sucessão de saúde dentro da sua casa. E ali, amados irmãos, quando Davi encontra com Abigail, amados irmãos, Abigail, mulher de Nabal. Ali, amados irmãos, sabe o que acontece? Abigail é mulher sábia, Nabal é um homem perverso. Nabal fala, olha, todas as beneficências que eu recebi de Davi, agora eu dou em troco a minhas costas. Fala Davi, conheço Davi não conheço Davi não, um homem que tem aí andado contrário ao seu Senhor. O Senhor de Davi ali naquele tempo estava falando de Saul, um homem que lançou flecha, dardos em cima de Davi, mas o Espírito Santo fez com que Davi se desviasse das flechas, amados irmãos. O homem que lançou Davi na guerra contra os filisteus por causa de prepúcios, amados irmãos. E ele pediu 100 prepúcios filisteus para que Davi morresse na guerra, mas Davi falou assim, olha, eu te dou 200, porque o Senhor, Deus dos exércitos, Ele está comigo na frente da batalha. Nós precisamos entender, amados irmãos, que agora a mulher de Nabal, ela sai ao encontro de Davi para desfazer todo o mal entendido que Nabal, aleluia, ele traz diante de Davi. E ali Davi fala com ele, olha, hoje mesmo morreria todos os homens de dentro da tua casa, mas por causa do teu ato, aplacou Deus a minha ira para que ninguém morresse dentro da tua casa. E na outra semana, no outro dia, quando Nabal ele se levanta, ele está sóbrio, o próprio Deus mata Nabal, atravessado com um espinho, aleluia, com um osso na garganta. A gente precisa entender, amados irmãos, aqueles que têm se levantado contra ti, amados irmãos, por 7 caminhos, ele virá por um caminho, mas por 7 ele tem que fugir. Diz a palavra do Senhor que ele sai espedaçado. Nunca vi ninguém vir por um caminho, por 7 tem que fugir, ele sai espedaçado. Assim diz a palavra do Senhor. A gente precisa entender que não vale encantamento contra os escolhidos do Senhor. Então não concebe derrota, recebe a vitória de Deus nessa manhã, os projetos de Deus, tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que muitas vezes, amados irmãos, a nossa luta seria contra pai, contra filho, contra mãe, aleluia, contra esposa, contra esposo, aleluia. Nesses últimos dias, amados irmãos, muitos apostataria da fé. Não concebe essas coisas que as pessoas estão se apostatando por causa de ti. Muitas vezes as pessoas se apostatam por causa da sua, como eu posso dizer, incontinência. As pessoas se apostatam pelas suas próprias concupiscências. Nós precisamos entender isso, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. As pessoas se desviam de Cristo por causa dos desejos de suas próprias carnes. Então nós precisamos entender que Deus tem uma palavra de vitória para a minha vida e para a tua vida. Então não se deixe levar pela voz do opressor. O Senhor, Deus de Israel, Ele te dará vitória em todas as empreitadas da tua vida. Você é um escolhido de Deus. Então não deixe que palavras de maldade do coração alheio venha fazer com que você venha desistir. Não, de maneira nenhuma. Coloca a tua fé no Senhor. Busca o Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Se você tem prazer na lei do Senhor, se você tem prazer em ouvir a verdade, em fazer a verdade, se você tem prazer, amados irmãos, em ver com que todas as coisas dentro da casa do Senhor venham fluir bonissimamente, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, saber que nós sofremos o dano pelas palavras de vida eterna, amados irmãos. Nós verdadeiramente sofrimos por causa do Evangelho de Cristo. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos que lutar até mesmo contra os próprios nossos, de dentro da nossa casa, de dentro do nosso lar. E contra esses, amados irmãos, é muito mais difícil as batalhas, mas que venhamos colocar o nosso coração em Deus, não deixar que esses espinhos, aleluia, do maligno, ele venha ultrapassar o nosso coração. Que nós venhamos crer nesse Deus que tudo pode, que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, saber que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó. Muitos têm aí feito com que você venha desistir,
mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele está segurando nas minhas mãos e nas tuas mãos nessa manhã. Ele quer com que eu e você venha crer. Aleluia. Quem nos chamou, aleluia, Ele confirma. Quem nos chamou, amados irmãos, Ele opera. E o Senhor está operando nessa manhã na minha vida e na tua vida. Muitas são as acusações, amados irmãos, do inimigo, mas o Senhor tem nos livrado de todas. Assim o Senhor, o Deus de Israel, aleluia, Ele tem feito um milagre, aleluia, na minha vida e na tua vida. Não deixamos, amados irmãos, com que a casa do Senhor venha virar aí, conforme diz Jesus, um lugar de bagunça, de vendas, né, de objetos, mas vamos colocar a casa do Senhor em ordem. É para ficar em ordem a casa do Senhor. Nós precisamos entender isso. Aquele que não coloca a casa do Senhor em ordem vão pagar um preço terrível. Nós precisamos entender. Assim o Senhor, Ele diz, amados irmãos, para Eli: olha, Eli, você tem amado mais aos teus filhos do que a mim. E Eli, ele não corrigiu os seus filhos. E o Senhor matou os filhos de Eli, e o próprio Eli morreu. Nós precisamos entender que a casa de Deus, a minha casa, a tua casa é a casa de Deus. Porque a minha casa, a tua casa é a extensão da casa do Senhor. Então que venhamos aí colocar a nossa casa em ordem. Que venhamos aí em nome de Jesus Cristo falar: olha Deus, verdadeiramente eu tenho zelo para que a tua obra ela venha se cumprir dentro do meu lar, dentro da minha casa. E não haverá bagunça dentro da minha casa, porque eu velo pela tua palavra para se cumprir dentro da minha casa. Porque eu creio que a minha casa é a extensão da igreja. E de maneira nenhuma vai haver desordem aqui dentro da minha casa. Eu preciso, amados irmãos, estar dando ordem aos meus filhos. Eu preciso estar dando ordem à minha filha, como as minhas filhas, como o chefe da casa, o chefe do lar, como cabeça do lar. Nós não podemos deixar a nossa casa virar um bordel. Nós não podemos deixar a nossa casa virar bagunça. Porque o Deus de Israel, Ele quer que nós venhamos ter pulso firme. E muitas vezes, amados irmãos, quando nós tomamos tal atitude, nós somos confundidos com pessoas que têm feito aquilo que não agrada. E muitas vezes, quando você corrige, as pessoas não gostam. Elas se desagradam de você e do que você está falando. Mas muitas vezes você está falando com aquilo que está dizendo na palavra do Senhor. O Senhor, Ele fala aqui para nós colocar verdadeiramente em ordem nossa casa. Corrige o teu filho. A palavra do Senhor diz assim: não retira a vara do teu filho. Está aí em Provérbios. Porque assim você livrará a sua alma do fogo do inferno. E muitas vezes, amados irmãos, a palavra do Senhor está dizendo: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Quando for tarde, jamais se desviará dele. Nós precisamos entender, amados irmãos, que tudo que nós fazemos aqui, amados irmãos, nós vamos pagar. Aqui nós pagaremos. Então não tem para onde correr. Então nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, coloca a tua casa em ordem. Em nome de Jesus Cristo, busque, aleluia, a palavra do Senhor. E conforme eu disse aí na ilustração que trouxe, a ilustração diz assim, meu amado irmão: na era glacial, os porcos espinhos estavam morrendo. Por causa de quê? Porque estavam morrendo congelados. Eles chegavam um perto do outro, e aí conforme chegavam um perto do outro, o espinho de um batia no corpo do outro, furava, machucava, e eles saíam de perto. E conforme eles saíam de perto, se afastavam, acontecia, no seu afastamento eles morriam congelados. E eles optaram para a sua existência estarem vivendo com pequenas feridas, mas juntos e vivendo para a posteridade. Assim somos nós, amados irmãos. Muitas vezes nós nos ferimos porque nós precisamos, conforme diz a palavra do Senhor, ferro com ferro ele se afia. Não sei, mas parece que é um ditado, não está na palavra do Senhor, mas tem uma palavra assim na Bíblia também a respeito disso.
e muitas palavras falam, andarão dois juntos se não houver acordo, conforme está em Amós aí. E a gente precisa entender que temos que ter acordo para andar diante do Senhor. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos andando em desacordo. E quando nós andamos em desacordo, aquele que está em desacordo, nós temos que chamar a atenção. Aquele que está em desacordo, nós temos que falar a respeito da palavra do Senhor. E quando nós falamos, amados irmãos, isso desagrada a muitos. Quer ver uma coisa que eu tenho notado? Quando eu me encalo para as coisas que estão erradas, parece que vai bem, tudo tranquilo. Mas quando eu abro a boca para detectar o erro e falar a respeito do erro, aquilo parece que vira uma tempestade no copo d'água. E embora vire uma tempestade no copo d'água, eu quero dizer para você que eu não estou nem aí. O que eu quero que aconteça é que a palavra do Senhor ela venha sobressair dentro da minha casa, no meu lar, aonde eu estiver. Não importa as circunstâncias, importa que a palavra do Senhor ela seja viva e eficaz, e que a palavra do Senhor seja a ordem dentro do meu lar ou onde eu estiver. A palavra do Senhor ela tem que ser a primeira. O Senhor tem que ser o primeiro dentro do meu lar, aonde eu estiver colocando a planta dos meus pés. Tudo é a primazia do meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar a nossa casa em ordem. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar a respeito de erros. Nós precisamos tocar o dedo na ferida, sim. O Senhor fez a ferida e Ele a curará. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer tudo assim conforme a palavra do Senhor tem dito para a minha vida e para a tua vida. Se tiver que morrer, não serei eu, assim conforme Eli, porque verdadeiramente eu vou chamar a atenção e eu vou colocar os pingos nos is, porque eu não quero morrer por causa do pecado do outro. Se que tiver que morrer, morra quem está no pecado, não eu. Entendeu? Eu estou alertando, eu estou falando, eu estou trazendo, aleluia, as pessoas para, aleluia, estarem, aleluia, diante do Senhor, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, porque a vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade do Senhor é que todos tenham aí a oportunidade de estar na sua presença. Então, que venhamos buscar o Senhor enquanto é tempo. E o desejo no meu coração é que todos também se salvem, que nenhum se perca. Mas se alguém quiser se perder, eu não quero ir junto com ele. Eu quero estar com Deus. Eu quero buscar ao Senhor. Então, amados irmãos, a gente olha para Davi, Davi, a casa de Davi, a situação toda que aconteceu com Davi. A gente vê os filhos se perdendo, a gente vê os filhos morrendo, mas Davi, ele não se perdeu. Até o fim da sua vida, Davi, ele foi justo diante do Senhor. A palavra do Senhor disse assim, Davi dizendo, eu fui moço, hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar um pão. Eu fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi a descendência de um justo perecer e nem mendigar o pão. A gente precisa, em nome de Jesus, amados irmãos, colocar a nossa vida no Senhor. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, saber que Deus ele virá, que Deus ele vem com seu poder, com a sua unção, com seu sobrenatural. Ele nunca vai me desamparar. Ele nunca vai te desamparar. Aquele que busca o Senhor, ele está sempre sendo assistido pelo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o Senhor está cuidando daquele que busca a sua presença. O Senhor não lança fora aquele que se achega diante do Senhor. Então venhamos nos santificar, a nossa língua, a nossa boca, que venhamos nos comportar como homens e mulheres diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. É momento, amados irmãos, de nós estarmos tomando a primazia de Deus. Muitas vezes nós olhamos o erro lá fora e nós condenamos o erro lá fora, mas muitas vezes dentro de nossa casa nós não condenamos o erro, nós não fazemos nada, nós não movemos uma palha. Está na hora de nós pararmos com hipocrisia, está na hora da gente colocar a casa em ordem diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó.
porque se nós não colocarmos a casa em ordem, assim acontecerá comigo e contigo, conforme aconteceu com Eli. Eli agora, ele soube que seus filhos morreram na guerra e ele permaneceu vivo, mas quando ele vê que a glória de Israel ela se foi, Eli morre. E a glória de Israel, amados irmãos, ela tem para permanecer dentro da minha casa, dentro do meu lar e na minha vida, em nome de Jesus, amém? Então ensina o menino no caminho que ele deve andar, quando for tarde jamais se desviará dele, e que nós venhamos permanecer em Cristo, nós venhamos permanecer no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, em nome de Jesus, amém? Quero orar por você, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos nessa manhã, Pai, de falarmos, ó Pai, do teu grande amor, do teu grande poder. Pai, nós sabemos que é vontade do Senhor, ó Deus, que todos se salvem, Pai, mas nós sabemos, ó Pai, que, aleluia, Senhor Deus, conforme as parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo, é de 50%, Pai, aqueles que estão com Cristo e aqueles que estão fora de Cristo, Pai, conforme diz a tua palavra, Senhor Deus, ali, Senhor Deus, eram 10 virgens, Pai, e 5 virgens e 5, aleluia, 5 prudentes e 5 nécias, Pai, diante daquelas 10 virgens. Ali, Deus, 5 entraram, Senhor Deus, para as bodas dos cordeiros e 5 ficaram. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós, aleluia, queremos fazer a tua vontade, ó Pai, queremos, ó Pai, estar, Senhor Deus, com as nossas lamparinas, Pai, cheias de azeite. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, não, aleluia, nos impute pecado alheio, Senhor Deus, mas que venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, está, Senhor Deus, fazendo a tua vontade, cumprindo, Senhor Deus, o teu querer, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos renovando, que o Espírito Santo do Senhor esteja, Senhor Deus, nos levando muito mais além. Então, Senhor Deus, esteja nos fortalecendo e que para a honra e glória do teu nome nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lava, esteja remindo, operando, fazendo resplandecer da tua glória, assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que venhamos ser uma bênção nas tuas mãos. Assim, ó Deus, revigora, dá força, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, o teu milagre nessa manhã, Senhor Deus, nos enfermos, naquelas pessoas, ó Pai, que vivem debaixo de marquises, nos hospitais, ó Pai, a mendigar, ó Pai, peregrinos, ó Pai, que o Senhor esteja alcançando, ó Pai, nessa manhã. Muitos, ó Pai, estão, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, passando, ó Pai, por situações, ó Pai, de CTIs, UTIs, ó Pai, mas que o Senhor venha ouvir, Senhor Deus, a voz, Senhor Deus, do seu clamor. Abençoa, Senhor Deus, cura, Senhor Deus, esteja derramando, Senhor Deus, do teu sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo, faça resplandecer da tua glória e que nessa manhã, Pai, venhamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, as tuas mãos poderosíssimas, Pai, agindo sobre a minha vida, a vida dos meus, ó Pai, que nós venhamos ser uma bênção nas tuas mãos, ó Pai. Eu oro, eu clamo, ó Pai, para que, Senhor Deus, que, aleluia, todos os nossos familiares estejam, Pai, sendo, Senhor Deus, acolhidos pelo Senhor. Então, Senhor Deus, refrigera, Senhor Deus, a nossa alma, por amor do teu nome. Faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, das tuas mãos poderosíssimas, Pai. Esteja, Senhor Deus, agindo com bondade, Pai, aleluia, à nossa volta. E assim, Senhor Deus, que teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nos edificando, falando conosco, falando através da nossa boca, e que nós venhamos, ó Pai, fazer somente, Senhor Deus, aquilo que tu queres. Assim, Senhor Deus, eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Foi mais uma manhã, nós estivemos aí juntos, foi mais um tempo gostoso, foi mais um tempo na presença do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja falando muito mais aos vossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Um abração do pastor Carlos, e que o Espírito Santo de Deus esteja movendo as águas em teu favor, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Até mais tarde nós estamos na Rádio Nova Sião, tá bom? Então venha conosco na Rádio Nova Sião. Daqui a pouco eu estarei mandando como se diz, o endereço lá da Rádio Nova Sião, para vocês estarem participando conosco a partir das 9 horas da noite. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.